Glória a Deus. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 20. Versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Meus irmãos, nós vemos alguns mandamentos e algumas instituições que Deus faz através da lei mosaica, que elas têm uma dupla serventia. A primeira serventia, como toda lei é um comprometimento em servir, adorar, reverenciar esse Deus. É a obediência. Como que você demonstra que você realmente se importa com quem Deus é? Obedecendo. Como que você fala que ama a Deus? Quando você o obedece, mesmo quando muitas vezes você não concorda com o que Ele quer para você em algum momento. Obedecer significa sacrificar a nossa vontade para cumprir a vontade de alguém superior. E esse alguém superior é o nosso Deus. Mas existem alguns pontos da lei que eles servem para trazer uma proteção para o povo, e até mesmo uma proteção tanto espiritual como material. Irmãos, agora eu quero que você analise e imagine comigo, por que você acha que Deus vai colocar uma restrição alimentar para o povo durante a caminhada, a peregrinação no deserto? Você já parou para imaginar? Porque existem determinados tipos de animais que Deus proíbe que esse povo coma. Irmão, tem animais que Deus proíbe que até hoje, com todas as condições que nós vivemos, nós temos algum risco de contaminação com algum tipo de mal. Agora você imagina naquela época, quando você não tinha fogão, quando você não tinha geladeira, e nem a lata de banho você tinha, né? Para poder armazenar as coisas. Então, você percebe que Deus, Ele esboça até mesmo na sua lei um cuidado com o povo. Um cuidado demasiado com um povo que Ele está protegendo de todas as formas. E eu vejo essa lei do decálogo como também uma lei que tem um duplo motivo de existir. E qual é o motivo? Por que Deus vai pedir para o homem não fazer qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de escultura, que reflita qualquer coisa que está ou no céu, ou na terra, ou debaixo da terra? Existe um motivo específico, e isso não pode ser desprezado por cada um de nós. Alguém tem ideia de qual é o motivo real de Deus não permitir isso? Você acha que é só pela idolatria? Você acha que é só porque Deus, ele se sente ameaçado por qualquer tipo de imagem que é feita pelo homem? Ele se sente, talvez, inferior a uma imagem, a uma escultura? Já parou para pensar nisso? A resposta se encontra na própria palavra de Deus, muito antes dessa lei ser promulgada. Muito antes. E é isso que eu quero falar com você nesta noite. Nós já estudamos aqui, irmãos, e nós estamos falando da redenção da nossa masculinidade. Nós estamos falando aqui voltado muito para o homem. Na verdade, não muito para o homem, mas totalmente para o homem. Vai chegar o momento das mulheres, mas calma aí. Nós vimos o que Deus fez no jardim, como Deus criou o homem.
que o homem ele não é criado no jardim, mas ele é criado para o jardim. Nós vemos qual que é a vocação do homem, a vocação de todo homem, como nós estudamos na quinta-feira passada, é o trabalho. Todo homem é vocacionado para trabalhar. O homem que não trabalha perde a sua identidade. Nós vemos o mandato que Deus dá para o homem de cultivar e guardar. E hoje nós vamos ver um aspecto muito importante, e eu quero que você volte comigo lá no primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ver a resposta para esse mandamento do Senhor, para esse mandamento tão importante do Decálogo. Vamos lá para o Gênesis da Escritura, da origem de todas as coisas. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Aí está a resposta da primeira pergunta que nós fizemos. Eu queria muito que alguém se colocasse em pé e lesse para nós. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Próximo. O 27 também. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse versículo 27 é muito importante. Eu queria que todos vissem lá, na tela lá, aqueles que conseguem enxergar, mas é um versículo fácil de ser recitado. Vamos recitar juntos, no 3, porque isso faz total sentido. Vamos lá, 1, 2, 3 e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Respondida a pergunta? Ou ainda está difícil de entender? Sabe por que Deus não quer e não permite que seja feito qualquer tipo de imagem aqui na terra? Porque Ele já pôs uma imagem dele aqui. Porque qualquer imagem que é posta é um desrespeito àquilo que Deus fez, que é perfeito. Bom, por que você acha que Deus fica tão irado com o povo durante a peregrinação do Egito para Canaã? Porque inúmeras vezes o povo duvida e questiona a ordem de Deus e aquilo que Deus faz. Vamos começar? O povo murmura quando eles enfrentam a primeira batalha que eles têm. Qual é? Um exército inimigo à sua retaguarda e um mar à sua frente. Só que Deus já tinha prometido que iria guardá-los. Deus fica irado. E as coisas se sucedem quando o povo sente sede, duvidam da provisão de Deus. Deus fica irado e manda que Moisés fira a rocha. Deus fica irado quando o povo pede comida. Deus daria a provisão e Deus manda o maná. Deus fica irado quando o povo pede carne, mesmo sabendo que a carne lhe faria mal, porque se você ver o desfecho da história, quando Deus manda as codornizes, o povo ajunta aquelas codornizes. Irmão, carne no deserto é uma coisa que estraga rápido. E você vai ver que uma grande praga assola a nação, por causa que eles estão se fartando de uma carne. Então, aquele momento era o momento que Deus estava cuidando. Não vou mandar carne. Eles não vão ter carne porque a carne vai ser prejudicial a eles. Mas o maná não era. Porque era para comer do maná. O maná os tornaria satisfeitos e saudáveis. Deus fica irado. Deus fica irado, irmãos, quando na revolta de Corá, Datã e Abirão, e todos os 250 homens da tribo de Levi, que se levantam contra Deus, duvidando que ele tinha posto sobre a autoridade do povo, Moisés e Arão. Tanto que Deus vai mandar o quê? Deus vai, além de exterminar Corá e toda a sua família, ele também se revolta trazendo uma grande praga por toda a nação, matando um grande número de homens.
Mas depois de fazer isso, o que Deus tem que fazer? Logo depois disso, ele faz o teste da vara de Arão. 12 varas, a que florescesse, seria aquele que Deus havia escolhido para ser posto sobre sacerdote, sobre o povo. Por isso, irmão, que Deus se ira com o povo, não é por causa que o povo pede. Não, pedir não é o problema. O problema é duvidar do que Deus faz e do que Ele pode fazer. Se Deus já tinha deixado tudo certo, tinha deixado tudo escrito, tinha deixado tudo planejado, tudo bem visível, por que o povo desobedece? E essa é a mesma causa que leva Deus a escrever uma coisa que é muito óbvia. Não façam imagem nenhuma de qualquer coisa no céu, porque eu já coloquei a minha imagem perfeita sobre a terra quando criei o homem. Então, homem que aqui está, você é a imagem perfeita feita pelo próprio Deus. Não se curve diante de nada, não se curve diante de circunstâncias, diante de outras coisas, curve-se diante de Deus, porque Ele que te fez para ser a imagem dEle aqui na terra. Irmão, tudo o que nós criássemos, vamos ler, irmãos, um texto, não estava no script, mas Deus me manda lê-lo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 é um texto peculiar, importantíssimo, que vai dizer assim, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha, o que Paulo está falando, vem da onde? Da onde se manifesta a ira de Deus? Vem do céu. E uma coisa manifesta a ira de Deus: quando os homens trocam a verdade da palavra por uma ilusão de verdade, por uma coisa que não é verdade, por uma mentira. Ele vai continuar: visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, tudo o que era para se conhecer sobre Deus já foi manifesto. Não existe inovação, irmão, no reino de Deus. Tudo o que era para ser conhecido de Deus já está posto sob os nossos olhos. Então, por isso que eu tenho muita preocupação com revelamento, não é revelação. Porque existem coisas, irmãos, que não precisa de um profeta para dizer, a Bíblia vai dizer. E para essas coisas, não fique esperando que Deus vai mandar, não, irmão. Vai mandar alguém, não, vai mandar. Porque Deus já manifestou, já revelou através da sua palavra. O grande problema é que a gente tem preguiça de ler a palavra. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que ele está falando? A glória de Deus pode ser vista por aquilo que Ele criou. Irmão, é muito importante nós entendermos isso, porque isso não é tem o nome dessa palavra e eu acabei de esquecer ela. Quando a idolatria do homem, não é o egocentrismo, tem um outro, né? Quem lembrar aí me diga. O hedonismo também, mas é a busca pelo prazer, a satisfação, né? Mas não seria o hedonismo, seria, como é que é a matéria que estuda o homem, a doutrina do homem, na doutrina da teologia sistemática? Vamos, meus irmãos, me ajudem, por favor. Bom, vamos prosseguir. Tudo que Deus fez é perfeito e foi revelado, os atributos de Deus são revelados por aquilo que Ele criou. Hoje a ciência se tornou um Deus
com D minúsculo, porque tem muitas pessoas que acreditam em uma hipótese científica de uma possível criação do mundo aleatória, feita pela natureza. Mas eu não consigo parar, irmão, de ver a glória de Deus na perfeição que é a natureza. Irmão, você já parou para imaginar qual é a glória que há em todas as coisas criadas? Como as coisas manifestam a glória de Deus? Eu gosto muito de uma coisa que Deus criou, do alimento, irmão. Isso me intriga. Sabe por quê? Porque Deus ele pega uma maçã e coloca um sabor numa maçã, sabor de maçã. E Deus pega uma uva e coloca o sabor na uva. Só que Deus pega um limão e coloca um sabor diferente do da laranja. E são frutas muito parecidas. Como que isso pode ter sido ao acaso? E às vezes uma fruta é plantada do lado da outra, no mesmo solo, recebe o mesmo sol, a mesma quantidade de água, e elas, por serem variedades diferentes, têm sabor diferente e textura diferente. Não, se não foi Deus que colocou o sabor nas coisas, eu não sei o que foi. A criação manifesta a magnitude e a perfeição e como Deus é perfeccionista nos detalhes, Ele mostra a sua glória. Outra coisa que me chama muito a atenção, esses tempos atrás teve a primavera, né? Não sei se é a primavera ou em outra estação, acho que no inverno, se não me engano. O ipê, irmão, você já viu o ipê? Quando ele floresce? No inverno, né? Que coisa magnífica. Quem colocou cor naquele negócio? Quem coloca um amarelo que não dá para ser replicado? Um roxo, um branco, daquela magnitude. E ele nasce rapidamente, mas também na mesma velocidade que nasce, ele murcha e cai. É a glória de Deus, irmão. Somente a glória de Deus. Mas é isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar? E ele vai falar o quê? Se eles não conseguem enxergar a glória de Deus na criação, esses homens se tornam indesculpáveis. Olha que incrível isso. Ele está falando aqui, esses homens, eles não tem como eles dar desculpas que não conheceram Deus. Então aqui entra aquela teoria, né? Muito extensa, que daria só um estudo só sobre isso. Aqueles a quem a palavra de Deus não chegou, eles vão ou não vão ser salvos? Já parou para pensar nisso? Paulo está dando aqui um contexto sobre essa situação. 21, pois, olha aqui, agora começa um negócio legal. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Conheceram Deus e não deram valor para o Deus que criou todas as coisas. 22, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida do erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam.
estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são necios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provocam os que as praticam. O homem, ele deixa de buscar e adorar aquele que é o Criador para adorar a criatura. E Deus fala que esses aí são loucos. Deus chama eles de loucos. Tem problemas, porque eles trocam a imagem do Deus verdadeiro. Trocam a adoração ao Deus verdadeiro para adorar qualquer outra coisa. Irmão, por que Deus coloca e fala para a gente, por que a única imagem nesse mundo que Deus aceita como sendo a imagem perfeita dele somos nós? Irmão, por que, irmão? Nosso Deus, Ele não é um Deus morto. Como a palavra de Deus diz, as imagens que o homem cria, tem olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, tem perna, não anda, tem mão e não mexe, tem cabeça, mas não pensa, tem coração, não tem coração. Mas eu e você, como imagens do Deus verdadeiro, nós somos diferentes. Nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, mas nós pensamos, nós sentimos, nós nos mexemos, e tudo tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. Então não aceite nenhuma outra imagem, porque você é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. O grande problema é que essa imagem, ela no Éden mesmo, ela é deformada. Deformada. Pelo quê, irmão? Pelo pecado. O pecado deforma tudo que toca. Por isso que em Deus não há pecado, porque Ele não pode ser deformado. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Você já imaginou, irmão? Você dormir um dia é um Deus, no outro dia acordar é outro Deus. Não há mudança, não há variação desse Deus, porque Ele é imutável. E o pecado não pode sequer se aproximar deste Deus. O pecado deforma a imagem de Deus em mim e em você. O pecado faz com que o mundo não consiga reconhecer o propósito que nós temos de existir, que é nos tornarmos a imagem de Deus, para o mundo ver em nós a glória de Deus. Irmão, o mundo tem que olhar para nós, homens que aqui estão, e ver assim, esse homem é piedoso. Esse homem, eu vou usar uma expressão forte que às vezes conota alguma coisa assim, mas eu quero que você entenda. Esse homem é um santo homem de Deus. Porque ele é diferente, nele há palavras de verdade, nele há palavras de sabedoria, nele há um brilho diferente, que não é visto nessa terra por todos os homens. Por quê? Porque em nós deve resplandecer a luz de Deus. Nós devemos, irmãos, glorificar a Deus e se deleitar no conhecimento de Deus. Glorificamos a Deus por sermos a imagem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nos aproximamos, nos aprofundamos, mais Deus se manifesta em nossa vida através do conhecimento que obtemos dele. Mas nós temos que nos tornar alegres, felizes. O problema, irmãos, é que nós estamos ficando felizes com qualquer outra coisa, menos com Deus. E aí que está um erro, porque eu preciso do conhecimento pleno desse Deus para que eu possa, em mim, refletir a imagem dele. E isso não é
Não é errado de maneira nenhuma. Todos os homens criados refletem a imagem de Deus. Todos os homens. Só que é nos cristãos, em nós, que aceitamos a Cristo, que essa imagem ela é aperfeiçoada. Ela começa a ficar mais clara. Ela começa a ficar mais nítida do que realmente Deus é. De quem realmente Deus é. Vamos fazer uma leitura? Romanos 13 e 14. Porque, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós abandonamos a nossa natureza. E qual natureza que nasce em nós? Quem falou? De Cristo. Quem é Jesus Cristo, irmão? Quem é Jesus Cristo? Vou facilitar. O que o povo está dizendo que eu sou? E agora, o que vocês dizem ser o Filho? Quem vocês dizem ser o Filho do homem? Ficou mais fácil de entender, né? Quem é Jesus Cristo, irmão? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. O Deus reencarnado que habitou entre nós. A imagem perfeita do Deus verdadeiro é Cristo. E quando nós aceitamos Jesus, deixamos a nossa velha natureza e vestimos a natureza de Cristo, nós estamos mais parecidos com quem, irmão? Com quem, irmão, nós estamos mais parecidos? Se Cristo é personificação, é encarnação do Deus verdadeiro, quando nós vestimos a imagem de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, nós ficamos parecidos mais com quem? Eu quero que você pense, irmão, você tem que pensar. Pense, irmão, vamos chegar, vamos trabalhar a mente aí. Ser inteligente, porque você é a imagem de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós ficamos mais parecidos com Deus. Romanos 13, 14, quem achou, leia. Mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mais o quê? Revestido de quem? Por que eu preciso me revestir, irmão? Preciso me revestir, irmão, porque eu preciso parecer com alguém. Eu preciso ficar parecido, apresentável. E com quem que eu tenho que parecer? Com aquele que me criou, com aquele que me deu propósito. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Consegue entender agora, homem que aqui está? Você carrega a imagem de Deus na sua vida. Como você pode, sendo, e eu vou falar assim, uma miniatura de Deus aqui na terra, como que nós podemos ter comunhão com o pecado? É aí que as coisas não encaixam, irmão. Nós devemos aborrecer o pecado, nós devemos abominar o pecado como Deus abomina, porque se Deus abomina o pecado e nós somos imagem de Deus, nós devemos imitar a Deus, nós devemos ser como Ele é. Não, mas é difícil nessa terra, é claro que é difícil, por isso Paulo vai falar, revestivos de Cristo, revestindo de Cristo a coisa fica fácil e possível para nós. Nós não queremos, nós queremos moleza, que a moleza, irmão, sabe o que você faz? Masca água. Inclusive a minha acabou, está chegando ali que eu estou com sede, hoje está calor, né? Quanto mais nós temos Cristo em nossa vida, mais refletimos a imagem de Deus. Ache para mim lá, Mateus 5,16. Além... Porque assim, irmão, o homem nesse mundo, você vai procurar e você vai encontrar vários. Por que você acha que existe tanta religião no mundo? Porque o homem tenta encontrar o seu propósito. O homem sem Deus, ele não tem propósito de vida. Isso é fato. Ele trabalha, ele ganha dinheiro, ele tem família, mas ele vai se sentir oco, vazio.
O homem só consegue encontrar a realização do seu propósito quando ele começa a desempenhar aquilo para qual ele foi criado. Se ele é a imagem e semelhança de Deus, então ele tem que fazer alguma coisa para refletir essa imagem. Ele tem que ser essa imagem. Por isso que muitos filósofos, acho que até hoje, a pergunta que não quer calar, né? Da onde viemos e para onde vamos? No meio filosófico, é uma pergunta muito... todo mundo quer responder, mas ninguém consegue. Na verdade, a Bíblia responde. Deus nos responde. O problema é que aceitar a Bíblia é coisa de quadrado, né? É coisa de quem é doido. Não é para ciência, não é para quem pensa. É para quem é lunático, que é fanático. Não, irmão. A Bíblia é a mais pura verdade. A descoberta científica mais importante da história da humanidade. Se chama a Bíblia Sagrada. Ela é a realidade e o fato de todas as coisas. Olha lá. Então, como que eu consigo fazer com que homens encontrem a sua vocação? Encontrem o propósito de vida. Quem achou, leia aí. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só, hein? O que está dizendo aí? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu tenho que brilhar, para que eles possam saber para onde estão indo, eu tenho que brilhar. Eu tenho que ser luz. Para que, através de mim, eles glorifiquem o Pai. Olha que tarefa e dever nós temos, homens. Já parou para imaginar? A pessoa vai ter que olhar para mim e para você e dar glória a Deus. Irmão, é difícil fazer o povo de Deus dar glória a Deus. Imagina o povo do mundo. Já parou para pensar nisso? Só que é minha e a sua responsabilidade nesse mundo levá-los ao conhecimento de Deus. E ele não está falando, Jesus não está falando de tanto falar, não. A luz que há em você. Essa luz é própria? Não, é um reflexo da verdadeira luz. No princípio era o Verbo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se Verbo é a palavra de Deus e a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, já conseguiu imaginar quem é a luz? A luz, irmãos, é Cristo. E nós somos um espelho desse Cristo. Nós devemos conduzir os povos até Ele. E é nossa obrigação. O espelho não pode estar embaçado. Por que nós somos a imagem de Deus? 2 motivos básicos para sermos considerados a imagem de Deus. Primeiro, temos a função, três coisas na verdade. Somos seres racionais e espirituais. Todo ser humano é o único ser da criação que é capaz de raciocínios complexos. Porque pensar, irmão, pensamento simples, todo animal pensa, mas é instintivo. Ele vai agir para poder se alimentar. Ah, mas o macaco, irmão, faz aquilo condicionado. Por que o macaco usa uma pedra para quebrar uma noz? Porque ele quer comer. Só por causa disso. Agora, o homem, além de usar a pedra, ele vai amarrar a pedra num galho e vai descobrir que é muito mais fácil quebrar quando você tem uma alavanca. Daqui a pouco ele descobre mecanismos que fazem com que ele nem precise se esforçar. Ele cria engrenagens para poder quebrar nós. E assim vai. O homem é o único que reflete a natureza pensante de Deus. É o único ser. Como Deus pensa, e o pensamento dele são mais altos que os nossos pensamentos, nós pensamos. Nós somos a imagem de Deus. Nós somos seres que raciocinam. Mas nós também somos espirituais, e isso nenhum animal é. Nenhum, irmão.
Nenhum animal é capaz de sentir no espírito a presença de Deus. Porque nenhum animal tem o que nós temos. Você lembra que nós estudamos que no princípio Deus, quando forma o homem, Ele sopra na sua narina o espírito ou o fôlego de vida. Tem algum animal que Ele fez isso? Não. Nenhum animal tem o que o ser humano tem. A capacidade espiritual de se comunicar com Deus, de sentir Deus no profundo do nosso ser. Vamos lá. Temos a função de domínio sobre a criação. Nós lemos aí, Gênesis 1:26, ele vai falar que ele vai colocar o homem para dominar sobre todas as coisas, né? Irmãos, você consegue entender que Deus está querendo que nós, é muito importante nós entendermos isso. Ele quer que nós sejamos a imagem, tanto que Ele coloca em nós a função de sermos como Ele é. Quem domina sobre todas as coisas, irmãos? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem é que tem poder de domínio, toda a autoridade? Quem? Quem Deus coloca para dominar sobre toda a criação? Matou a charada, irmão. Pode sair daqui e já vai ganhar um nota 10 lá fora. Porque, irmão, Deus, Ele não só quer que nós sejamos a imagem física, mental e espiritual dEle, mas que nós venhamos a agir como Ele age. Por isso Ele deu função de domínio para nós. Você sabe qual que é o maior problema que a humanidade enfrenta nos seus relacionamentos? Sabe qual é o maior problema? Quando o homem, ele é explorado por outro homem. Porque se um homem foi criado para dominar, quando ele é dominado, ele começa a ter problema de relacionamento. O problema que nós temos hoje, por isso que muitas vezes nós temos problema no nosso trabalho, nós temos problema em várias áreas. Por quê? Porque o homem não foi criado para ser dominado por nenhuma outra criatura, muito menos por outro homem. Você vê Deus colocando, Deus fala, domine sobre todos os animais e domine sobre a Eva. Ele fala isso? Está escrito isso? Se alguém achou, leia para mim agora, eu quero que você fale. Está dizendo isso a Bíblia? O que Deus fala que Eva é do homem? Sua? Isso mesmo. Tudo a mesma coisa. Auxiliadora, ajudadora, mas nunca sua propriedade. Nunca seu objeto de domínio. Domínio é criação. Outro homem não pode ser dominado por outro homem. E aí que começa o problema. Porque o pecado entrou, irmão. Quando entrou o pecado, a porteira arrebentou. Entrou todo tipo de coisa. E a primeira coisa é que descobriu, falou assim, eu sei que eu preciso, aquele homem lá é importante, eu vou dominar ele. Quando eu domino ele, eu tenho mais poder sobre as coisas. E eu estrago a relação interpessoal que nós temos uns com os outros. A nossa relação não pode ser de domínio, irmão. E nós nos frustramos quando nós queremos dominar os outros e sermos dominados. Infelizmente, nós vivemos um sistema assim. Graças a Deus que no céu vai ser diferente, né? Somos separados para viver segundo a justiça de Deus. Primeiro, nós somos separados. Você lembra o que significa ser separado, né? Isso. Significa santidade. Santidade é ser separado. Então nós somos separados porque nós somos santos. Como Adão era, na origem da criação, Adão era sem pecado. Agora, quando ele pecou, ele era sem pecado, mas ele tinha capacidade de pecar. Ele podia escolher se ele queria pecar, tanto que ele escolheu pecar, né? E nós deveríamos entender isso e deveríamos viver afastado do pecado, porque o pecado é o crime. O maior crime que existe é o pecado. E agora nós somos conformados à imagem de Deus. Agora a nossa sede de justiça deve ser o quê? Abominar o pecado. Se o pecado é o crime,
e eu tenho que viver a justiça de Deus, e Deus é um Deus justo, nós sabemos que Deus é um Deus justo, né? Todo mundo sabe, né? Se Deus é um Deus justo, Ele quer que a sua criatura, que é criado conforme a imagem e semelhança dEle, também seja justo. E se o pecado é o maior crime que o homem pode ter cometido, o homem deve abominar o pecado. E o homem deve querer viver separado do pecado, longe do pecado. Nós devemos fazer justiça, irmão. Tanto que Jesus fala, bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Qualquer justiça? Não, irmão, é justiça divina. Justiça divina. Jesus, Ele fez justiça por nós, você sabia disso? A sentença que era para nós, Ele levou na cruz do Calvário. Irmão, isso me traz muita alegria. Se não traz em você, irmão, não sei o que tem de errado com você. Quando eu penso, irmão, que a cruz era para mim, quando eu penso que a morte era para mim, quando eu penso que tudo era para mim, e Ele assume a responsabilidade do meu lugar, Ele é o meu substituto, eu me alegro, irmão, com Jesus, porque Ele é muito melhor do que eu, e Ele se fez muito pior do que eu para levar sobre si o meu pecado. Ele é o maior exemplo da justiça de Deus, porque Deus não poupou nem mesmo o seu filho, o seu único filho, para aborrecer, para matar e levar o pecado. Por isso que a palavra vai dizer, e Jesus Cristo levou cativo o cativeiro. Qual que é o cativeiro nosso, irmão? O que nos aprisiona é o pecado. Jesus Cristo levou o pecado. Nós não somos presos mais ao pecado. Nós somos conformados à imagem de Deus. Quando o mundo está envolto em trevas, a nossa missão fica mais difícil, mas nós temos o auxílio do Espírito Santo, que faz com que essa luz brilhe cada vez mais intensamente. Nós devemos revelar Deus pelo que nós fazemos, isso mesmo. O mundo quer que a gente pense, o mundo quer que a gente venha pensar que a gente só tem relevância quando a gente faz, quando tem uma função muito importante no mundo, né? Por exemplo, você tem que ser o senhor empresário da maior empresa para você ter relevância. Ou você tem que ser o jogador de futebol ou piloto da Fórmula 1 para você poder ter relevância no mundo. Isso que o mundo quer que você pense. Senão você é medíocre, é igual a todo mundo. Se você não for uma pessoa relevante, o mundo nem te enxerga. E o mundo pensa que você tem importância só por causa disso. Mas em Deus é diferente, você sabia disso? E eu vou citar um exemplo de vida para mim. Quantos aqui lembram do diácono Rafael? Quantos lembram dele? Irmão, o diácono Rafael tinha um emprego simples. Ele trabalhava aqui na igreja e nós conhecíamos ele muito bem. Ele não tinha o maior emprego do mundo. Ele não tinha o emprego mais relevante. Mas ele, com a sua vida, ele impactava muitas outras vidas. Ele não era o senhor presidente da república, não. Nem mesmo o senhor prefeito da cidade. Mas muitas pessoas até hoje falam para mim, como faz falta o Rafael. A gente não precisa, irmão, ser o senhor bambambam para sermos relevantes. Nós precisamos assumir o nosso papel e carregarmos a imagem de Cristo na nossa vida. O Rafael, irmão, ele era assim, quando ele lembrava de onde Cristo tirou ele, e aonde ele estava, toda vez, irmão, você via o olho dele enchendo de lágrimas, e ele querendo chorar, ele se segurava muitas vezes, tinha vezes que ele não conseguia. O Rafael, irmão, ele era um homem diferente, porque ele tinha palavras de Deus para a nossa vida.
era a melhor coisa conversar com o Rafael, porque você não escutava o Rafael falando abobrinha. Você não escutava o Rafael falando uma palavra torpe sequer. A vida dele tinha sido transformada por Cristo e ele estava se conformando cada vez mais à imagem de Deus. Tanto que, quando ele estava já internado no hospital, na UPA, um dos áudios dele, e uma coisa que me chocou no Rafael, era que ele mandou um áudio falando assim: irmão, tem muita gente aqui nesse hospital, ora por esse povo está precisando de oração, e ele não pede oração por ele, irmão. E ele estava morrendo. A mensagem dele fraquinho, falando: eu sei que Deus tem um plano na minha vida, o que Deus está fazendo por mim é perfeito. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. Irmão, isso é a imagem de Cristo. Um homem que era semi-analfabeto, escrevia muito pouco, por vezes e vezes e vezes eu falei para o Rafael: Rafael, você pode ser mais relevante na obra de Deus, você podia pelo menos fazer a tua carteira de motorista, Rafael. Ô pastor, vou fazer. E não fez. Quer ver uma coisa interessante? Foi quando eu falei: imagina, Rafael, a congregação do Cerrado, e nós apresentando aqui, está aqui, o presbítero Rafael, dirigente da congregação do Cerrado. Ele calou, ficou quieto, mas eu vi assim, a expressão dele mudando e a lágrima começando a merejar sobre os olhos. Você não precisa, irmão, ser o popstar para ser relevante para Deus. E eu nunca vi pessoas em tamanho desespero em um velório, quanto eu vi também no velório do Rafael. Claro, não estou falando de pessoas crentes, porque nós sabemos que nós vamos ter um breve momento de separação agora, mas nós teremos uma eternidade de convívio juntos, então isso não nos desespera. O Rafael está logo ali nos esperando, mas para quem não tem Jesus, irmão, não tem esperança de ver ele de novo. E eu via aquilo acontecendo, falando: ei, Rafael, esse povo não sabe que daqui a pouquinho nós estamos encontrando com você, é só entrar no caminho. Mas, irmãos, o que eu quero te dizer é que você tem que levar em consideração: o mundo quer te obrigar a ser uma coisa, você não precisa, porque você já é aquilo que deve ser. Você é a imagem de Deus, do Deus vivo que habita neste mundo. Toda a criação conhece a Deus por você. Como que nós podemos fazer a diferença? Irmãos, nós podemos fazer a diferença sendo só notados. Quando uma pessoa está passando por um problema no nosso trabalho, nós podemos apenas nos oferecer para orar por ela. Você tem feito isso? Lá no teu trabalho, quando alguém está passando por uma dificuldade muito grande, você chega para ela e fala assim: olha, tem um Deus maravilhoso que pode entrar com a providência para a sua vida, que pode trazer a solução para esse seu problema, e eu quero orar por você. Talvez a pessoa vai negar na hora, mas ela vai saber que ela pode contar com você no momento que ela precisar. Uma coisa que nós não estamos fazendo ultimamente, cada vez está pior por causa dessa pandemia, mas agora vai passar em nome de Jesus, às vezes uma pessoa muda, é nosso vizinho, nós ficamos anos sem conhecer o vizinho. Nós nem falamos que nós somos crentes, ele nem sabe que nós somos crentes. Então nós não refletimos a imagem de Deus para aquela pessoa, porque aquela pessoa não consegue chegar mais perto de Deus através de nós. São maneiras simples que nós temos de poder fazer a diferença neste mundo. Você não precisa fazer coisas grandes, absurdas. Precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E todos nós, homens, devemos nos envolver com a obra de Deus de alguma forma. Olha, presta atenção, nós chamamos comumente o trabalho para o Senhor aqui nessa terra. Eu acabei de falar isso, essa palavra. Como que nós chamamos? Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós estamos envolvidos na obra de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que trabalhar no trabalho de Deus. Eu tenho que estar envolvido nas coisas que Deus me mandou fazer, na igreja, no evangelismo, no discipulado.
Eu tenho, irmão, eu não posso ficar alheio a isso. Eu tenho que estar envolvido. João 5,36, quem achar, leia para nós. Você vai ver o que Jesus vai falar a respeito dessas coisas. Você acha que Jesus da noite para o dia ganhou a reputação de filho de Deus? Não foi, olha ali, ele vai falar. João 5,36, leia para nós, por favor. Deus tem o maior testemunho dos seus irmãos, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim e que o Pai me enviou. O que mostrava que Jesus era o Filho de Deus, não era pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. O que nos mostra que nós somos a imagem de Deus, não é pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. Jesus vai falar, pelos vossos frutos sereis conhecidos. Então, se eu não me envolvo, irmão, eu não produzo frutos, eu não trabalho na obra de Deus, eu não me mostro como imagem de Deus no mundo, irmão, que imagem é essa? Como que eu posso ter o selo de atestado falando assim, ó, filho de Deus? Não tem, irmão. É só um papagaio que fala. Aí eu sou crente. Pois é, beleza. E daí? Mostre-me os frutos. Nós temos que ser conhecidos pelos nossos frutos. 2 Coríntios 3:18. A palavra de Deus vai contar sobre uma situação que acontece com Moisés, vai fazer um paralelo aos nossos dias. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você lembra quando Moisés vai se encontrar com Deus, ele vê Deus de relance, e quando ele desce do Monte Sinai, como é que está o seu rosto? Está brilhando tanto que o povo tem que colocar um véuzinho no rosto dele. Coloca um véu porque a glória de Deus estava sendo vista ali na face de Moisés. Então eles colocavam e conseguiam ver Moisés, o rosto de Moisés, sobre um véu, sobre um pano. Paulo vai dizer agora, nós vemos a glória de Deus com o rosto descoberto. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus é muito maior. Porque Moisés não conhecia o plano de salvação. Moisés conhecia do plano de salvação para a nação de Israel. Mas Moisés não conhecia o plano definitivo de salvação para a humanidade que Deus tinha. Moisés não conheceu Jesus. Embora ele tenha talvez tido uma revelação do Messias, ele não conheceu Jesus, nós conhecemos. Então nós estamos à frente de Moisés no conhecimento e na revelação da glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Se Moisés viu a glória de Deus, ou experimentou a glória de Deus, e o povo viu a glória de Deus através de um pano, nós, muito mais que o povo, somos mais privilegiados do que aquele povo, porque nós conhecemos tudo o que Deus fez por nós, através de Jesus. Então nós estamos muito na frente do que aquele povo. A visão deles era limitada, a nossa glória é clara. O que nos impede? O que vai nos separar do amor de Deus, como Paulo fala, né? Nada nos separará do amor de Deus. Agora, o que Deus espera é que a gente venha desenvolvendo essa imagem de Deus cada vez mais. E como que nós vamos desenvolver? Aí é o X da questão. Nós temos 3 maneiras de desenvolver e aperfeiçoar a imagem de Deus em nós. 3 maneiras. A primeira delas, sendo desenvolvido pela palavra de Deus. O meio mais eficiente de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra. E a palavra de Deus vai nos conformar com a imagem de Cristo cada vez mais. Romanos 12:2. Quem achou, leia para nós aí. Outro
Um acha Romanos 12:2 e o outro pode achar João 8:31 e 32. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que eu renovo meu entendimento, meu querido, minha querida? Pela palavra. A palavra, a primeira coisa que a palavra, o primeiro órgão que a palavra passa, primeira relação que a palavra tem com o nosso corpo é com a nossa mente. Nós lemos a palavra e a nossa mente assimila o conteúdo. E ela vai mexer na nossa alma, vai mexer no nosso espírito. Mas a nossa mente é a primeira a ser impactada pela palavra de Deus. Então a renovação da nossa mente vem através da palavra. Não há como ter a renovação da mente sem palavra. E eu vou dizer para você, essa e a segunda parte que eu vou falar aqui agora, é a forma que nós temos de viver afastados do pecado. Quem peca constantemente, deliberadamente, quem peca muito, é porque não lê, é porque não medita na palavra. Por isso que a pessoa que peca, ela se afasta da igreja. Porque ela não sente o desejo, ela sente mais desejo de pecado que conhecer a palavra de Deus. Ela está tendo a imagem de Deus nela desgastada ou deturpada. Você pode ver, irmão, dificilmente uma pessoa que peca, ela tem comunhão. Ela demora, você tem que visitar, você tem que fazer, você tem que tal. Tem que fazer um esforço para ela continuar seguindo ao Senhor. Uma pessoa que pega deliberadamente. Não fala aquela que peca uma vez ou outra. Pecou lá por um acidente, mas aquela pessoa que planeja o pecado, sabe? Minha esposa vai sair de casa agora, então eu tenho tantas horas para fazer não sei o quê, tal. Vai dar para fazer nessa hora, já está planejado o pecado na mente dela. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela vai ter dificuldade. E a pessoa que se afasta da igreja, irmão, não é por causa que o irmão é bonito ou é feio, não. Não é. João 8:31 e 32, leia para nós, por favor. E alguém já acha Salmo 19. Vamos ler rapidinho. João 8, versículo dá para falar de cor, mas eu quero que vai ler alguém para nós, hein? João 8, 31 e 32. Então disse Jesus ao judeus que haviam crido nele, que permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eles serão verdadeiramente discípulos do Senhor? Se permanecerem onde? Na palavra. Não há como ser imagem de Deus sem palavra. Ou você segue a palavra, ou você obedece, você medita na palavra, ou você come a palavra, ou você vai cada vez menos se parecer com Deus. E ele vai dizer o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê, irmão? Do pecado, da mentira, de todas as coisas ruins que o pecado traz. Salmo 19, 7 ao 11. Rapidamente leia para nós. Quero que vocês leiam, irmão. Salmo 19, versos 7 ao 11. Olha o que ele vai dizer a respeito da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Até o 11. Até o 11. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justamente. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel, e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o seu servo, e os guardam a grande recompensa. Entendeu, irmão? O que é a palavra de Deus para nós? Deve ser desejada.
Nós devemos também desenvolver a imagem de Deus na nossa vida através da oração. Uma vida de oração, irmão, nos traz proximidade com Deus. Conhecemos a Deus pela palavra, mas temos intimidade com Ele através da oração. Nunca você vai ver um homem usado por Deus que não tem uma vida de oração. Um homem que é usado nos dons, que é usado na palavra, que não tem uma vida de oração. Todo homem, para ser usado por Deus, tem que ter uma vida de oração. Lucas 11, 9 e 10. E é para nós que meu tempo já está acabando. Já acabou, na verdade, né? Continua em pé, Rose. Você vai ler mais um versículo para mim. Tem muita gente frustrada com esse versículo. Muita gente. Que quando lê ele e está há anos pedindo alguma coisa para Deus e não recebe, não sabe o que é. Por que Jesus falou então que se pedir vai receber, se bater vai abrir? Como é que é esse negócio? O problema é que a gente costuma ler versículos, irmãos, e não analisar o contexto. Rose, por favor, lê o versículo 13 para nós. 13. Olha o que Deus está falando. Obrigado, Rose. O que Deus está falando que Ele vai dar, irmão? Porque o Espírito Santo é tudo que a gente precisa. Irmão, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o pecado vai embora. É difícil, irmão, uma pessoa com o Espírito Santo e ter... Entendeu? Então, Jesus não está falando aqui de coisas, Jesus está falando do Espírito Santo. Se vós, que sois maus, sabeis das coisas boas, seu filho, quanto mais o vosso Pai lhes dará o quê, irmão? Então, o contexto não quer dizer que Deus vai dar tudo o que você vai pedir, porque Tiago vai falar, pede e não recebe, porque pedis maus para satisfazer os vossos prazeres, né? Deus vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Se você pede o Espírito Santo, Deus dá. O que nos... Não, eu vou rapidamente para nós terminarmos aqui. Tem pecado na nossa vida que é mais difícil a gente largar do que outros, né? Vícios, verdadeiros vícios na nossa vida, que são muito difíceis de a gente largar. Pode ser, às vezes, o vício da bebida, do cigarro, da prostituição, pornografia, N tipos de vícios que o homem tem, que são mais difíceis. Como nós conseguimos, irmãos, largar esses pecados? Através do Espírito Santo. E como Deus está ensinando, Jesus está ensinando para nós, eu lhes darei o Espírito Santo se vocês pedirem. Então, para libertar do pecado, que muitas vezes aquele pecado que a gente fica às vezes semanas sem praticar, e às vezes vai lá e comete pecado, e por que eu fiz isso? Fico entristecido, aborrecido, culpado. Para largar esse pecado é uma vida de oração, tem que ter oração. Deus, eu não quero mais pecar, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero me tornar mais parecido com o Senhor, Deus. E esse pecado está me deixando, distorcendo a imagem do Senhor em mim. Eu preciso me libertar. E o Espírito Santo vai vir e começar a... quando você perceber, faz tempo que você nem está sentindo mais falta daquele vício. E por último, Deus também deixou algumas ordenanças para nós, que nos farão e nos tornarão mais parecidos com Cristo. Quais são elas? O batismo e a Santa Ceia. Irmão, o batismo é a confissão pública da nossa fé. Nós reconhecemos no batismo que nós estamos em Cristo, que nós somos uma nova criatura em Cristo. Uma velha criatura é sepultada e uma nova ressurge das águas. A água purifica o nosso ser, é um sentido figurado ali, né? É água do mesmo jeito, não tem água, não tem diferença nenhuma, e ele também nos dá a Santa Ceia. Santa Ceia também não é uma fórmula mágica, irmão. Você não está comendo
literalmente a carne e o bebendo sangue de Cristo, não, né? É uma simbologia do que o Cristo deixou para nós. O que ele vai fazer? Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Ou seja, cada vez a ceia, se ela é praticada mensalmente, toda vez que eu participo da Santa Ceia, eu olho e falo, eu tenho um Cristo a qual eu me espelho, a qual eu quero seguir, a qual eu estou imitando. Eu preciso ser mais parecido com Ele. E através disso, irmão, você vai raciocinar, pensar, trazer à memória que esse Cristo é puro e santo, e você também deve ser santo, eu devo ser santo, nós devemos ser santos. É por isso que a Santa Ceia é importante. A pessoa que deixa de participar da Santa Ceia, irmão, é complicado, porque você já lembra no Antigo Testamento que Deus deixava, sempre que acontecia alguma coisa, Deus falava, faz o memorial para vocês não esquecerem. Quando atravessa o Mar Vermelho, o que a primeira coisa que Moisés faz? Erege um altar. Para quê? Para não esquecer. E nós vamos ver isso acontecendo repetidamente. Por quê, irmão? Porque, irmão, nós somos passíveis de esquecer as coisas. A Santa Ceia é para trazer à memória o que Cristo significa para nós. E que nós temos que ser cada vez mais parecido com Ele. Nós, enquanto nós vivemos nessa vida, não seremos livres do pecado. Mas pecaremos cada vez menos, quanto mais nós nos aproximamos no aperfeiçoamento da nossa imagem de Cristo. Não há nada melhor do que cooperarmos com Deus. Cooperar significa operar com alguém. Então, quando você coopera na obra de Deus, com Deus, você está operando junto com Deus. Deus está operando de uma forma e você está ajudando Ele de uma outra forma. Você está tornando possível a obra de Deus ser realizada. Entendeu? Isso significa cooperar. E isso pode ser alcançado quando nos tornamos um reflexo dele neste mundo. Então, irmão, você deve buscar se aperfeiçoar à imagem de Deus. Pelo que você faz, né? Pelo aquilo que você já é a imagem de Deus. E buscar o aperfeiçoamento através da oração, da palavra, da oração e das ordenanças do nosso Senhor. O batismo e a Santa Ceia. Aqueles que não são batizados, procure, irmão, regularizar a sua situação, batize. Nós vamos ter um batismo agora no final do ano. E você que não está em comunhão com a igreja, não pode participar da Santa Ceia, se esforce, permaneça firme na presença do Senhor. Esteja fiel ao Senhor para que você possa participar. A Santa Ceia, ela nos fortalece. Quando eu era adolescente, eu tinha um pensamento que era assim, eu ia comer a Santa Ceia, era igual o Popeye comendo espinafre, ia ficar forte, né? O pensamento de um adolescente, né, irmão? O pensamento de uma pessoa imatura na fé. Hoje eu entendo, não é isso, é para mim trazer à memória aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que eu estou lutando para alcançar. É isso que é a Santa Ceia. Vamos nos colocar em pés. Neste final de semana, irmãos, nós teremos a nossa vigília ali na Fazenda Retiro. Aqueles que fizeram a inscrição, fizeram, quem não fez, não faz mais. Vai ser uma bênção a partir das 20 horas. Nós estaremos ali e vamos até onde Deus permitir, onde o Espírito Santo autorizar. Quem fez a inscrição poderá desfrutar de um lazer também na Fazenda Retiro no domingo, né? Com direito ao almoço e quem sabe até um café da manhã. Mais do que isso já é pedir demais. Nós estaremos saindo de lá, encerrando toda a atividade lá às 17 horas e estaremos congregando, né, participando dos cultos normalmente no domingo. Tá bom? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Lembrando outra coisa para vocês, irmãos, nós estamos aí no janeiro, nós teremos outro janeiro profético, já vai se preparando. O Alex, você me lembra os dias aí? 17 a 24? 17 a 24 de janeiro, vai se preparando, programando as suas férias para estar aqui, vai ser uma bênção, como foi nesse que nós tivemos nesse ano de
2021 e Deus vai abençoar-nos poderosamente. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos imensamente pelo teu amor e pela tua misericórdia. Fica conosco, Pai, nos ajude, nos auxilie nos nossos afazeres, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com a sua imagem, meu Pai. Refletimos em nós a imagem do Deus verdadeiro, que nós possamos fazer isso através do que nós fazemos, que nós possamos fazer isso através das nossas atitudes, e que tudo em nós glorifique o seu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Que todos digam: Deus abençoe, meu irmão.